Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me permite entrar na sua casa mais uma vez. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Muito obrigado porque mais uma vez você está aí me vendo e eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à plataforma. E se você ainda não está inscrito aqui, eu convido você a se inscrever, convido você a clicar no sininho para receber as notificações. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, primeiramente eles são gratuitos, tá? Você não paga nada para fazer isso, são só alguns segundos, e assim você está informando que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, você quer que mais pessoas vejam, e assim você me ajuda a palavra de Deus a ser pregada. Hoje nós vamos pregar sobre o seguinte tema: quem é sábio aceita a disciplina. Quem é sábio aceita a disciplina. Você vai abrir sua Bíblia em Provérbios 10:17. Quem é sábio aceita a disciplina. Provérbios 10:17. Bom, o roteiro do vídeo é aquele que eu costumo aqui passar para você. Eu vou começar contando uma ilustração do Reino de Deus. Já tem um tempo que eu não faço isso. Hoje eu vou contar uma ilustração para vocês. Em seguida eu vou fazer mais um vídeo sobre a série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História. Vou anunciar os meus livros, que por sinal cada um deles está aí nos comentários. Os nomes de cada um deles, onde você pode comprar, e eu vou especificar com detalhes na hora que eu falar sobre meus livros. E aí eu entro com o conteúdo da mensagem. E lembrando a você aqui, combata as fake news. Eu vou falar desse assunto somente até o final do ano, como eu tenho dito aqui para vocês. Não vou ficar me estendendo para o ano que vem sobre esse assunto. Esqueci de falar no roteiro do vídeo, eu vou falar também trazer a lembrança para vocês sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS, que é lembrado, melhor dizendo, no domingo, dia 1º de dezembro. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 29 de novembro de 2024. Lembrando que a internet nos torna atemporais, então estou falando a data aqui para você, que é para você entender o contexto. Porque de repente você vai ver o vídeo sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS depois do dia 1º de dezembro. Mas não tem problema nenhum, porque na verdade a data é apenas um símbolo para poder destacar e enfatizar o combate. Mas o combate à AIDS tem que ser feito o ano todo. Fica aqui até o final, que tem muito conteúdo bom para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Não se esqueça de continuar me acompanhando aqui nessa plataforma, você que tem aqui visto meus vídeos, e sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos, levam alguns segundos apenas, e assim você vai me ajudar a fazer a palavra de Deus ser pregada, e assim você vai sinalizar que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam, e assim você vai fazer com que esse vídeo seja considerado importante, relevante nessa plataforma. E os meus livros, eles estão aí nos comentários, tá? São 4 livros que Deus tem me permitido lançar desde 2022. Cada link de vendas está aí. Caso você não consiga clicar no link de vendas, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo, você tem os nomes de cada um aí, e você tem os sites, as plataformas onde você pode adquirir cada um deles. Está aí tudo nos comentários. E contatos para eu poder pregar na sua igreja, caso você queira me convidar, o telefone também está aí nos comentários. Vamos lá. Quero contar para vocês uma ilustração. A ilustração do Reino de Deus que quero contar é a seguinte. Quero falar sobre 2 pastores e suas respectivas esposas. Então vamos lá.
2 pastores administrando igrejas diferentes e tal. As suas respectivas esposas se conheciam, até porque eles moravam lado a lado. Aquelas casas, alguns chamam geminadas, alguns chamam parede com parede. Então, as 2 esposas estavam sentadas nas suas respectivas varandas, costurando as calças dos seus maridos. Então, aquele bate-papo inicial, tal. Então, a primeira esposa perguntou para a segunda: irmã, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Como é que está o ministério do seu esposo lá? Então, a irmã que foi perguntada falou, essa segunda esposa, né? Falou assim: olha, nós estamos vivendo momentos muito difíceis lá, o meu marido prega e ninguém levanta a mão para abrir o coração para Jesus, ele sai para evangelizar, convida 100, mal vai um, e os irmãos não são assíduos, ora vão, ora não vão, e meu marido não consegue realizar uma escola dominical, ele está muito desanimado, nós estamos pensando em fechar a igreja e seguir a vida adiante como membros em outro lugar. Está muito difícil, coisa e tal. E aí ela perguntou: e você, minha irmã? Como é que está o seu ministério? Então essa irmã respondeu, a primeira, né, a que havia perguntado, ela falou: olha, irmã, nós temos passado por essas dificuldades também. O meu marido, ele sai para evangelizar, 100 pessoas que ele dá folheto, vão 2, 3, então ele luta ali, prega a palavra, levanta a mão 1 ou 2, e às vezes consegue batizar um, e os irmãos naquela dificuldade também, coisa e tal, mas nós não vamos desistir não, nós vamos continuar tentando, enquanto Deus nos permitir. Agora, mudando de assunto, minha irmã, onde é que repara o que a irmã está fazendo na calça do seu esposo? Aí a irmã que reclamou do ministério, falou que ia fechar, falou assim: eu estou aqui costurando a parte de trás da calça, está toda poída, desgarçada, a parte de trás, eu estou aqui dando um jeito para meu marido continuar usando, porque a gente não está com condição de comprar terno novo, calça nova, então vou ter que fazer desse jeito aqui, para ele poder continuar usando. E o seu conserto, irmã? A irmã está consertando também a parte de trás? Aí a irmã falou, não, a irmã que falou que não ia desistir, que ela e o marido não iam desistir. Não, minha irmã, eu não vou, não é na parte de trás o conserto não, o conserto que eu estou fazendo é nos joelhos. Também a gente não está com condição de comprar calça nova, nem paletó novo, nem nada. Nós estamos consertando aqui, vamos consertar essa calça mesmo, nos joelhos. Agora eu quero passar para vocês a moral dessa história, a moral dessa ilustração do reino de Deus. A primeira esposa, a que reclamou juntamente com o marido, que estava difícil, coisa e tal, e que não estava conseguindo, que queria desistir, ela estava costurando a calça do marido, que estava poída, esgarçada, rasgada, na parte de trás. Por que na parte de trás? Porque muitas vezes o marido ficava sentado na cadeira do seu gabinete reclamando, sentado no sofá da sua casa reclamando, sentado na cadeira na hora das refeições ali, né, reclamando. Então a calça dele estava rasgada, poída, esgarçada na parte de trás. A outra esposa estava consertando a calça do marido, aquela que falou que eles não iam desistir. Ela estava consertando a calça que estava poída, rasgada, esgarçada nos joelhos. Sabe por quê? Porque o marido dela ficava de joelhos orando. Então foi a parte que mais gastou da calça, foi a parte que mais foi usada. Ao invés dele ficar reclamando, murmurando, pensando em desistir, no meio das dificuldades, ele, nos momentos que ele tinha disponíveis para orar, ele dobrava os joelhos e orava. Podia ser em casa, na casa dele lá com piso, podia ser no monte, muitas vezes lá no chão lá, né?
no alto lá do monte, podia ser no templo, onde quer que ele fosse, ele encontrava um tempo para orar. Então por isso a calça dele estava rasgada, poída, esgarçada nos joelhos. Então a pergunta que eu quero te fazer, você que está vendo esse vídeo aí, não faça ideia de quem você é, se você é cristão, se não é. Aqui eu não estou falando de religião. A minha pergunta é simples: a sua postura qual vai ser? No meio daquilo que você não tem condições de fazer mais, que você já fez a sua parte. Vou dar alguns exemplos. Na vida profissional, você está desempregado, você distribui o currículo aos montes por aí. E você tem visto aí, por exemplo, os vídeos que tem aí na plataforma, falando para vocês várias dicas sobre como você vai trabalhar com relação a voltar ao mercado de trabalho. Você que ainda não comprou meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, aproveita e compra, que tem muita dica legal sobre esse assunto. Mas você já comprou e está colocando em prática? Pois bem, você já fez tudo isso e aí você não tem mais o que fazer. Ou você que está enfrentando um problema no casamento, você já tentou aí fazer tudo que estava ao seu alcance, você procurou mudar sua forma de falar, sua aparência, tipo assim, deu um jeito de melhorar a higiene pessoal, deu um jeito de emagrecer, deu um jeito de fazer exercício, deu um jeito de melhorar a alimentação, deu um jeito de melhorar a forma de tratar seu cônjuge, enfim, que estava ao seu alcance para fazer, você fez. Ou você que está aí, como a ilustração falou, no meio de problemas no ministério, ou você que está enfrentando problemas de saúde, você já fez sua parte, já foi ao médico, já fez os exames, está fazendo o tratamento, coisa e tal. E agora você não tem mais o que fazer. O que você vai fazer? Você vai fazer como o primeiro marido? Aquele que reclamou, que decidiu desistir e está com a calça toda rasgada na parte de trás, porque está sentado lá, inerte, largado, esperando acontecer? Ou você é como o segundo marido, aquele que está enfrentando dificuldades, mas disse que não ia desistir e que recorreu à ajuda de Deus, e por isso a calça dele estava rasgada, poída, esgarçada nos joelhos. Então, qual vai ser a sua posição nesse momento que você está vendo esse vídeo aí, que você está se deparando com algum problema na sua vida, seja em qual área for? Como eu disse para você, não estou falando de religião, estou falando de comunhão com Deus, que é algo bem mais profundo. Eu estou falando de relacionamento com Deus, que é algo que é muito mais profundo. E Deus, ele é acessível, ele se faz presente aqui, ele é acessível. Deus não é inacessível, cercado de seguranças como um presidente, ou como governador, ou como um artista famoso. Não, Deus não é assim. O véu já foi rasgado do alto a baixo no momento que Jesus morreu na cruz por nós, justamente para nos dar o acesso livre e completo ao Senhor. Porque antes você sabe que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para expiar os pecados do povo, mas isso acabou. Então estou falando é disso, relacionamento com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Deus não está preocupado de primeiro você se consertar para depois se apresentar diante dele. A Bíblia nos mostra o publicano. Já preguei aqui, inclusive, na plataforma, sobre o fariseu e o publicano. O fariseu, cheio de marra, de arrogância, se achando todo poderoso e tal, se apresentando diante de Deus, achando que era bonzão, enquanto o publicano só batia no peito: eu sou pecador, não sou nem digno de estar aqui. Estou falando é disso. Deus não está preocupado de você primeiro se consertar para depois se apresentar diante dele, não. O filho pródigo se apresentou diante do pai sujo, fedorento. Você conhece a história, já preguei recentemente sobre ela aqui também. Então, qual é a sua posição nesse momento? Qual é a sua escolha? Você vai ficar reclamando
do que está acontecendo e não vai fazer nada, ou você vai pedir ajuda daquele que pode resolver, que é o Senhor. Aquilo que você não tem mais condição de fazer, não tem mais como você fazer. E aí? Fica essa pergunta para você, medita nela. Deus abençoe grandemente a sua vida e fica aqui até o final, que tem muita coisa legal para você ver ainda aqui. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento são importantes. Eles sinalizam que você está gostando do vídeo, que você está gostando do conteúdo que eu apresento aqui nessa plataforma, que você quer que mais pessoas vejam. E o que você faz é curtir, comentário e compartilhamento. São gratuitos, levam só alguns segundos. E se você ainda não me acompanha aqui, eu vou te pedir para você me acompanhar. Isso é mais um reforço que você faz aí para ajudar nesse ministério que Deus colocou nas minhas mãos. E caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, o telefone está aí nos comentários. Não cobro nada. Bem, da série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História. Hoje eu quero contar sobre a história de uma banda que é muito conhecida e que tem muitas histórias para nos transmitir, sabe? Através de tudo que eles vivenciaram. Antes de eu falar deles, eu quero lembrar vocês, os meus livros, todos eles estão aí nos comentários, os links de venda inclusive. E caso você não consiga abri-los, dependendo de onde você estiver assistindo, os nomes dos livros estão aí e estão aí também as plataformas nas quais você pode adquiri-los. Então vamos lá. Os Bee Gees, eles são uma banda pop formada por 3 irmãos. Eles são nascidos na Inglaterra. Então o mais velho, Barry Gibb, e os gêmeos Robin e Maurice, gêmeos que não eram univitelinos. Então, sob a influência do pai, que era um baterista que não havia conseguido assim emplacar nada de sucesso, ele já tinha o talento musical. O pai deu um violão de presente para o filho mais velho, que é o Barry, coisa e tal. E aí, no comecinho, aí eles decidiram ir para a Austrália, porque estavam tendo dificuldades financeiras na Inglaterra e acharam que na Austrália eles poderiam ter mais oportunidades. E também para fugir de situações nas quais um dos seus filhos, o Robin, estava se envolvendo lá. Mesmo sendo criança, estava se envolvendo em algumas situações lá complicadas diante da lei, se é que você me entende. Aí foram para a Austrália. Começo dos anos 60, lembrando que eu estou falando aqui no começo dos anos 60, do mais velho que tinha lá seus 14, 15 anos, e dos gêmeos que tinham por volta dos seus 11, 12 anos, quando começaram a cantar nas praças, nas ruas, nas portas de loja, enfim, para tentar levar uns trocados para ajudar nas despesas da casa. E aí eles foram descobertos por um desses caça-talentos que andam pelas ruas, procurando algum talento em qualquer área da vida aí, qualquer área da vida artística. Então, eles começaram a participar também de festivais e shows, foram se tornando um pouco mais conhecidos, e aí esse produtor botou eles numa gravadora na Austrália. Então, em 1965, eles lançaram o seu primeiro disco. Nada relevante, nenhuma música você possa destacar, mas ainda assim gravaram. Então estou falando aí de um rapaz mais velho com 19 anos e dos gêmeos com 16, 1965. No ano seguinte, 1966, lançaram outro disco que também ficou restrito ali à Austrália, também nada relevante, até que os pais decidiram voltar para a Inglaterra. Então a família toda foi para a Inglaterra. E aí, chegando lá em 1967, os Bee Gees então conseguiram lá um produtor e eles decidiram fazer um trabalho tipo para concorrer com as bandas da época, os Beatles e os Rolling Stones, que eram os que faziam sucesso, saindo da Inglaterra fazendo sucesso pelo mundo todo. E aí eles contrataram então 2 músicos de apoio, um guitarrista e um baterista.
Então a estrutura do conjunto ficou com o irmão mais velho, o BR, tocando violão, o guitarrista contratado ali ajudando, o baterista contratado ali também tocando, o Maurice Gibb, que era tocando baixo, e o Robin Gibb era o vocalista principal. Aí gravaram um disco na Inglaterra, o primeiro disco lá. Esse disco emplacaram algumas músicas que até hoje são conhecidas no mundo todo. Emplacaram Massachusetts, emplacaram I've Got a Message to You e emplacaram Words. Essa última, inclusive, tem uma versão aí em português de Chitãozinho Chororó. Então, provavelmente você conhece. Beleza. Então, começaram a fazer sucesso, coisa e tal, se tornaram conhecidos. E logo em seguida, em 1968, lançaram o segundo disco, que emplacou a música I Started a Joke, que é uma das músicas também que são atemporais, que até hoje tocam nas rádios de música adulta contemporânea. E aqui, em 1968, eu estou falando de um rapaz de 22 anos, o mais velho, e os gêmeos com seus 19. Então, muito jovens, com muito dinheiro na mão, eles começaram a se envolver com coisas erradas. Mulherada, bebida, droga. Nesse meio aí, um deles, o mais velho, casou, separou e tal, vivendo aquela vida mesmo de... Como dizem que muita gente vive no meio da música, né? Farra, orgia, bebedeira, droga. Isso inclusive levou o Maurice Gibb a desenvolver o vício do alcoolismo, contra o qual ele lutou por mais de 20 anos. Segura essa informação que eu vou falar sobre ela mais tarde. Então, ainda em 1968, eles lançaram um terceiro disco, que esse já não emplacou nada assim relevante que a gente conheça aqui no Brasil. E em 1969 eles lançaram um quarto disco. Sendo que, além dessa confusão toda que eu falei, de bebedeira, de droga, de farra, de mulherada, ainda teve também a briga de ego entre o BR Gibb e o Robin Gibb. O BR queria mais espaço para dividir vocais, o Robin não queria abrir mão do espaço dele, e o produtor da banda queria dar espaço para o BR Gibb, porque ele achava o BR mais velho, mais bonito, com aparência mais imponente, coisa e tal. Queria trabalhar isso aí, então aquela brigaiada toda lá. Resumo da ópera: o Robin resolveu sair para cantar sozinho, o guitarrista foi demitido, o baterista pediu demissão, então ficou o conjunto reduzido aos dois irmãos, o BR e o Maurice. Aí vamos para 1970, um ano depois da saída do Robin, a brigaiada toda que deu. Robin Gibb sozinho não arrumou nada, não conseguiu fazer nada que a gente possa sequer dizer que foi razoável em termos de sucesso comercial ou artístico. E os irmãos BR e Maurice lançaram em 1970 um disco horroroso também, que não emplacou em nada. Aí, como são irmãos, conversaram, se acertaram, e para simbolizar esse acerto, gravaram um single chamado Lonely Days, no qual eles contam tudo que eles vivenciaram nesses dias solitários, como diz a música, Lonely Days. Pois bem, então nessa volta, eles optaram por fazer duas mudanças. Uma delas, só os três membros tocariam. Seriam eles somente os Bee Gees. Os outros músicos seriam músicos contratados, músicos de apoio somente. Não fariam parte do conjunto, entenderam? Somente os três. E os outros músicos seriam músicos de apoio contratados. Podiam tocar numa vez, da outra vez não, enfim. O músico contratado é isso. Não faz parte do conjunto. Então eles decidiram trabalhar assim. E a outra mudança, eles resolveram realmente dividir os vocais. Então nessa fase aí, os dois irmãos, o BR e o Robin, dividiam os vocais principais. Lançaram um disco em 1971, que nos trouxe até hoje uma música que é atemporal, How Can You Mend a Broken Heart? Música conhecida, coisa e tal. E em 1972 eles lançaram outro disco no qual eles
trouxeram duas músicas, Run to Me e My World. Também são músicas conhecidas, atemporais, como eu tenho dito. Até hoje você as escuta em rádios de música adulta contemporânea. Mas o estilo deles, que é um estilo romântico, assim, e as letras bem puxadas para a sofrência, estava entrando em declínio na época, na música. Estavam surgindo outros estilos musicais, tipo rock progressivo. Então bandas como Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd começaram a surgir com esse rock progressivo. Outras bandas como Supertramp, Fleetwood Mac começaram a surgir também nessa pegada aí desse rock aí. E as bandas de heavy metal, né? Led Zeppelin, Iron Maiden, Deep Purple, Black Sabbath. Então a música dos Bee Gees começou a entrar em declínio. Eles foram para os Estados Unidos para tentar salvar a carreira deles, mas não adiantou nada. Em 1973 lançaram um disco que passou batido, fracasso total. No Brasil eles tentaram ainda tocar uma música desse disco, Elisa, mas nada que você possa dizer, ó, música que até hoje toca, dificilmente você escuta. A não ser naqueles programas de música romântica bem específicos. Entendeu? E em 1974 lançaram outro disco também, foi outro fracasso, que aqui no Brasil tentaram salvar o disco trabalhando uma música romântica, It Doesn't Matter Much to Me, que também, da mesma forma, não é nada assim conhecida, nem emplacou aqui no Brasil não. Aí, o que eles fizeram? Decidiram dar uma pausa na carreira. Então segura essa informação, é isso que eu quero falar aqui. Primeira coisa que eu quero destacar: não está dando certo de um jeito, tu dá uma pausa, vê onde é que tu está errando, o que tu pode modificar, coisa e tal. Dessa vez não teve separação por briga, por nada, eles se recolheram, sumiram de cena, no meio do fracasso comercial, artístico, financeiro e tudo que vai, um fracasso vai puxando o outro. Beleza. Aí surgiram eles no final de 1975 com um disco novo chamado Man Curse. Traduzindo para o português seria a Rota Principal. Eles aproveitaram, olha a sacada deles, aproveitaram que estava surgindo a disco music na época. Você já tinha KC and Sunshine Band com seus hits dançantes tipo That's the Way I Like It e Keep Coming On. Você tinha Andrea True Connection cantando More, More, More. Você tinha o Elton John com a Kiki D cantando Don't Go Breaking My Heart. Você teve um pouquinho antes o George McRae cantando Rock Your Baby, que aqui no Brasil o pessoal conhecia como Melô do Puladinho. Quem é de 60 a mais vai lembrar. A música que tocou pra caramba nas rádios, muita gente dançou. Você tinha o Carl Douglas cantando Kung Fu Fight. Então, eles vieram nessa onda, aproveitando, e lançaram esse disco com essa batida aí, com essa levada. Botaram um pouco de R&B, botaram um pouco de pop aí, fugiram um pouco do estilo romântico deles. E aí emplacaram. Aí, como eu falei, teve essa mudança, e aí eles vieram com mais outras duas mudanças. O B.R. Gibb passou a ser o único vocalista e, ao mesmo tempo, ele lançou o famoso falsete dele, que se tornou a marca registrada dos Bee Gees, aquela voz fininha de falsete. Então aí eles emplacaram 3 sucessos desse disco aí, começaram a dar um upgrade na carreira, mas seguro que ainda não terminou, o auge da carreira deles ainda viria. Então nesse disco 3 músicas, Jive Talking, Funny, Be Tender With My Love e Nights on Broadway. Essas duas últimas que eu falei, Funny, Be Tender With My Love e Nights on Broadway, já tinha o falsete do B.R. Gibb. E aí começaram a dar uma levantada na carreira. Nada como no começo, mas já estavam começando a voltar. E no ano seguinte, 1976, lançaram Children of the World, com 2 músicas super conhecidas. Love So Right, uma balada romântica que até hoje toca nas rádios de música adulta contemporânea, e You Should Be Dancing. Essa última
disco music pura. 1976 a disco music já estava em evidência, já não estava mais simplesmente começando, já estava entrando em evidência, e por essa música eles foram convidados a fazer a trilha sonora de um filme que estava sendo produzido, filme chamado Os Embalos de Sábado à Noite, no qual seria lançado um artista chamado John Travolta, que ninguém conhecia, e nesse filme eles resolveram justamente contar a história de um cara que durante a semana trabalhava duro, era um descendente de imigrantes italianos e lutava com dificuldade, e o sábado à noite era a diversão dele. Ele ia para o baile, dançava, coisa e tal, e é em cima dessa vida dele que se desenvolve a história do filme. E os Bee Gees foram convidados para produzir a trilha sonora, e é aí que entrou o auge da carreira deles. Lembra que eu falei ainda há pouco que ainda não tinha chegado o auge? O auge chegou agora. Eles prepararam a trilha sonora, e no meio dessa trilha sonora vieram vários sucessos. More Than a Woman. Esse filme deu origem a 2 discos. Foram 2 discos produzidos, tá? Você vê tanta música composta. E o filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. Até hoje está na lista dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. Os Embalos de Sábado à Noite. John Travolta ficou super famoso, super conhecido. E desse filme surgiram músicas como More Than a Woman, cantada por eles em um disco e cantada por um outro grupo em outro disco. If I Can't Have You, cantada por eles também, cantada por uma moça chamada Yvonne Elliman. Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, a balada romântica famosa. Agora segura essa informação. Aqui tem outra coisa que eu quero falar para você. A produção do filme queria que somente a moça lá, Yvonne Elliman, cantasse How Deep Is Your Love, e os Bee Gees cantariam If I Can't Have You. O produtor dos Bee Gees bateu o pé e falou que queria inverter. Sabendo ele que os Bee Gees tinham aquela pegada romântica lá de trás, botaram para eles gravarem How Deep Is Your Love e a moça gravar If I Can't Have You. E prevaleceu a opinião dele como produtor da banda. E o resultado é que How Deep Is Your Love na minha opinião, é a música mais bonita de todos os tempos. Então, eles gravaram a música, ficou super conhecida, você escuta até hoje em rádio música adulta contemporânea. E a jovem lá, Yvonne Elliman, gravou If I Can't Have You, tal, fez sucesso no filme e tal. Então, os Bee Gees experimentaram aí, a partir daí, o auge da carreira deles. Eram super executados nas rádios e lançaram um disco chamado Spirit Having Flown em 1979. Desse disco surgiu uma balada romântica Too Much Heaven, que até hoje toca aí também nas rádios de música adulta contemporânea. As dançantes Tragedy e Love You Inside Out, e outra balada romântica Reaching Out. Então, tipo assim, e os Bee Gees sendo tocados entre 1977 e 1979, você escutava os Bee Gees direto nas rádios, ao ponto de as rádios, começando pelos Estados Unidos, começarem a boicotar, parar de tocar os Bee Gees para poder dar espaço para os outros, porque o negócio foi forte. E, como eu falei, eles começaram no meio de dificuldades financeiras e foram dificuldade de ordem pessoal, aquela brigaiada toda que eu falei ainda há pouco, o Maurice Gibb lutando contra o vício do álcool. E aí eles os outros dois já estavam mais devagar com relação à vida de alopração, a vida de farra e tal. E eles começaram então a produzir outros cantores, começando pelo irmão mais novo deles, o Andy Gibb. Eles produziram, ajudaram o Andy Gibb a lançar alguns discos que fizeram sucesso. E nesse disco o Andy Gibb fez sucesso com I Just Wanna Be Your Everything, Everlasting Love, Shadow Dancing, a balada romântica Our Love Don't Throw It All Away, que essa toca até hoje também nas rádios de música adulta contemporânea. I Just Wanna Be Your Everything também, você escuta com bastante frequência também. Então, além deles ajudar o irmão, que nunca quis entrar para o conjunto, por incrível que pareça, ele quis trilhar a carreira solo dele, o irmão mais novo. Segura essa informação, porque
com base no que aconteceu com o irmão mais novo deles, o Andy Gibb, vai entrar outro episódio na vida deles, que eu vou falar de perdão, coisa e tal. Segura aí. E aí eles entraram na década de 80 resolvendo, tipo, não ficar gravando disco, né? Eles já tinham tocado pra caramba, já tinham ganhado dinheiro pra caramba. E eles começaram a produzir outros artistas. Ainda na década de 70, além de Andy Gibb, eles produziram Samantha Sang, que botou uma música chamada Emotion, que até hoje toca também na rádio música adulta contemporânea. Aí eles se dividiram, o B.R. Gibb por um lado produzindo, por outro lado os irmãos Robin e Maurice produzindo. Pois bem, então o B.R. Gibb produziu a Barbra Streisand no seu disco de 1980, no qual ela emplacou Woman in Love, com o backing vocal do B.R. Gibb, Guilty, no qual os dois fazem um dueto, e Promises, também com o backing vocal do B.R. Gibb. Todas essas três músicas também você escuta nas rádios de música adulta contemporânea. O Rob e o Maurício vieram produzindo outros artistas, os três juntos deram a força para Dionne Warwick, quando ela gravou Heartbreaker, tem backing vocal deles. Kenny Rogers, quando gravou You and I, tem backing vocal deles também. Então, ao mesmo tempo que o Robin Gibb gravou 2 discos solo, que no Brasil ele conseguiu emplacar 2 músicas, Juliet e Like a Fool. O B.R. Gibb também lançou disco solo, fez dueto com a Olivia Newton-John, tem aí Face to Face, ele cantando junto com ela. Então vieram pelos anos 80, o Maurice Gibb no final dessa década conseguiu se livrar do vício do álcool, mas o Andy Gibb, irmão mais novo, vivendo uma vida de alopração, de loucura, um cara que já tinha um problema cardíaco congênito, morreu aos 30 anos por causa da vida louca dele. O problema cardíaco dele potencializou pelos anos de abuso de drogas e de álcool. Era tenso, o cara perdia show, perdia ensaio, ele, por ser um cara bonito, talentoso, conseguiu vaga para apresentar programas de auditório, mas o cara faltava as gravações porque alucinado, bêbado, drogado, o negócio era tenso. Ele fez 2 shows no Brasil em 1984. Segundo os comentários dos bastidores na época, o cara era super simpático, deu autógrafo para todo mundo, tirou foto com todo mundo, mas quando acabava o show, ele entrava pro quarto do hotel, as festas dele tinham de tudo. Bebida, droga, mulher, anão, jumento, travesti, tudo que tinha direito. As festas dele coravam de vergonha Sodoma e Gomorra, para vocês terem uma ideia, de acordo com os comentários das pessoas que viram. Isso aqui no Brasil. Então, aí o que acontece? Eu vou falar aqui da questão do perdão, eu quero transmitir uma mensagem muito importante para você. Um pouco antes do Andy Gibb morrer, ele teve uma discussão pesada com um dos irmãos, o Maurice. Tem um documentário aí, ele, o próprio falando. Documentário antigo, o próprio falando. Discutiram, ele disse algumas coisas duras pro Andy Gibb, coisa e tal. Só que ele não esperava que o rapaz morresse, tipo, alguns dias depois. Tava lá, deitado, passou mal, foi pro hospital, mas já era. Ele não teve tempo de pedir perdão para o irmão dele. E ficou com aquilo no coração dele até ele morrer, porque o Maurice Gibb foi o primeiro que morreu. Segura aí que eu vou entrar nessa parte aí. Pois bem, então a morte do Andy Gibb em 1988 foi um baque para os 3 irmãos. Aí em 1989 eles lançaram uma música chamada Wish You Were Here, que também toca até hoje nas rádios de música adulta contemporânea. Muita gente achava que era romântica, mas não é. Ele está contando justamente a história dos bons tempos que eles viveram ao lado do irmão deles. Essa música é uma homenagem deles ao irmão que se foi. Pois bem, agora segura aí que entrando na década de 90. Ó, atravessaram 4 décadas, a década de 60, a década de 70, a década de 80, chegaram na década de 90. Fizeram alguns shows, produziram alguns cantores, por exemplo, a Celine Dion gravou a música chamada Immortality com o back vocal deles. Eles fizeram um show em 1997, inclusive a Celine Dion cantou no show. Eles fizeram uma homenagem ao irmão deles, cantaram juntos Our Love. Eles pegaram um vídeo antigo do irmão cantando essa música e eles ali também cantaram, coisa e tal, uma homenagem muito bacana. E vieram ali
já com o Maurício Guibe recuperado do alcoolismo e tal. E aí chegou na década seguinte, a década de 2000. Devido aos anos de abuso de álcool, o Maurício Guibe estava com a saúde debilitada, teve um problema no estômago, foi operar, não resistiu e morreu. E aí ficaram somente os dois irmãos, o Ber e o Robin. Só que havia um problema. Eles pensavam diferente em termos de música e não conseguiam se entender. E assim foi durante a convivência do conjunto, ali os três. O Maurício era meio que o intermediador entre os dois. Lembra que lá atrás o Robin chegou a sair, coisa e tal, e aí voltou, então o Maurício ficava no meio, intermediando. BR do lado, o Robin do outro, a briga de ego dos dois. Então quando o Maurício morreu, os dois não conseguiram sentar junto para cantar, e assim os Bee acabaram, né, como banda, e o Robin morreu em 2012, morreu de câncer. E o BR, o único que está vivo, deu uma entrevista aí, tem os vídeos aí falando que ele sente falta dos irmãos. Aí eu quero falar para você aqui, eu quero entrar aqui na história do perdão. Lembra que eu falei ainda há pouco? Um morreu sem ter tido tempo de pedir perdão para o outro, depois das palavras duras que disseram. O outro está vivo aí, mas agora ele não tem mais o irmão para se reconciliar. Ama os irmãos, mas e agora? Não tem mais os irmãos por perto para reconciliar. Então, o que eu quero transmitir para você com essas histórias aí? Primeiramente que os caras foram resilientes, aguentaram as críticas, tiveram humildade para mudar quando viram que não estava dando certo. E isso vale para você, vale para mim também. Se não estiver dando certo de um jeito, tenta do outro. Procura outra maneira. É como um time de futebol, está atacando. Por exemplo, recentemente aí, eu estou gravando esse vídeo dia 29 de novembro de 2024. O Botafogo recentemente teve dificuldade para ganhar de time pequeno, que estava jogando em retranca, time que estava botando até o presidente do clube ali para defender. Então o Botafogo ficou aí 3 jogos sem conseguir vencer essa retranca, mas no jogo seguinte passou por cima do Palmeiras. Então, como eu falei, a data de hoje, eu não sei se o Botafogo vai ser campeão brasileiro, estou gravando aqui, vai jogar no sábado, dia 30, a Libertadores. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo depois do dia 30, o Botafogo pode ter ganho ou não sei. Espero que sim, claro, porque eu sou botafoguense. E na última rodada do Brasileiro, dia 8 de dezembro, pode ser que o Botafogo seja campeão brasileiro. Mas é que onde eu quero chegar. Do mesmo jeito que um time de futebol, quando não está conseguindo de um jeito, ele tenta de outro, tipo assim, se não está conseguindo penetrar na defesa adversária, porque está todo mundo ali fechando os espaços, chuta de fora da área. É uma alternativa. Chuta de fora da área. Clareou, chuta, clareou, chuta. No caso dos Bee, a música, o estilo deles foi se tornando decadente, eles partiram para outro estilo. Depois eles voltaram a cantar música romântica, coisa e tal, mas eles encontraram o caminho deles para poder voltar ao sucesso. Então é isso que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, você que está vendo esse vídeo aí. Se você não está conseguindo um jeito, tenta por outro. Não desista porque simplesmente não está dando mais certo de um jeito. Tenta do outro, os caras tentaram. Pega o exemplo deles com relação a vício. Não entra nessa, isso faz estragos. Olha aí, ó. 2 deles morreram por causa de vício. Pois é. Abusaram e a saúde acusa, não tem jeito. Ah, mas eu sou livre, beleza. Quem é que vai impedir você de fazer o que você quiser? Só que você tem que saber que as escolhas têm consequências. Então os caras infelizmente colheram no corpo as consequências deles. E outra experiência deles que eu trago para compartilhar com vocês. Nós temos que acertar as nossas vidas com as pessoas as quais nós amamos enquanto elas estão vivas. Porque depois que elas morrem, elas não vão estar mais aqui para ver, para ouvir. Não adianta ficar chorando no caixão. Ali só está o corpo. A alma já foi para onde tem que ir para guardar o julgamento, o espírito já voltou para Deus. Ali só está o corpo.
Então não adianta ficar chorando, se debulhando em lágrimas, não. É para pedir perdão. Pede perdão enquanto você está vivo, enquanto outra pessoa está viva. É para você liberar o perdão, libera o perdão. Libera o perdão. Para você não carregar isso para a sua vida. Libera o perdão. Libera e segue sua vida. É isso que eu quero compartilhar com você. Então, fica com essa história aí, medita nela e Deus abençoe sua vida. Fica aqui até o final, que tem muita coisa boa para você ainda aqui. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Isso é grátis, leva só alguns segundos. Assim, sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento fazem com que você está sinalizando que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam. Assim você me ajuda a levar a mensagem do Evangelho adiante. E se você ainda não me acompanha aqui nessa plataforma, me acompanha aí. Isso também vai ajudar a fazer essa plataforma se tornar, vamos dizer assim, importante na internet. É a forma que você me ajuda sinalizando, entendeu? E caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Bem, quero falar sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS. Vamos lá. Estou gravando esse vídeo no dia 29 de novembro de 2024. 2 dias antes do Dia Mundial de Combate à AIDS, que é no dia 1º de dezembro. Pois bem, quero falar primeiramente para as gerações mais novas. Eu recomendo a vocês assistirem um documentário digital que está aí postado aí pelo governo federal. Lembrar para não esquecer AIDS. Coloque isso aí no Google. Lembrar para não esquecer AIDS. Aí você vai chegar lá no documentário, você vai ver. Sabe por que eu quero que vocês, são os mais novos, vejam? Porque em 2023, 1.300.000 pessoas foram infectadas com o HIV no Brasil. Sabe por quê? Porque as gerações mais novas estão relaxando, estão achando que a AIDS tem cura. A AIDS não tem cura. Os cientistas não descobriram a cura para a AIDS. A medicina não descobriu a cura para a AIDS. Os remédios que os portadores de HIV tomam, eles servem para dar ao portador de HIV uma vida um pouco mais longa. Deixa eu te contar uma história aqui. Eu sou dessa geração que viu a AIDS chegar. Vamos lá. No mundo todo, os primeiros casos de AIDS começaram a surgir no final dos anos 70, coisa e tal. Aqui no Brasil, os primeiros casos surgiram no começo dos anos 80. Esses casos envolviam brasileiros que moravam ou haviam morado no exterior. Pois bem, e os casos de AIDS, quando surgiram, tanto no Brasil como no restante do mundo, eram vinculados especificamente a 3 grupos, que eram chamados grupos de risco. Eram as prostitutas, eram os homossexuais e os usuários de drogas injetáveis. Vamos lá. As prostitutas, por causa da promiscuidade sexual. Elas tinham múltiplos parceiros numa mesma noite, no mesmo dia. E nada de preservativo. Os homossexuais, muitos andavam por esse caminho aí também da multiplicidade de parceiros. Como eu disse, não todos, eu falei muitos, não disse todos, bem diferente. Tá? E os usuários de drogas injetáveis, porque eles trocavam entre si as agulhas, então um ia contaminando o outro. Então, esses 3 grupos originalmente eram chamados grupos de risco. Então, a AIDS começou. Aqui no Brasil, ela proliferou a partir de 1985. Muita gente acredita que foi depois do Rock in Rio, com a chegada de muitos estrangeiros aqui. Foi... Sodoma e Gomorra ficaram corada de vergonha quando estrangeiros vieram para cá e as profissionais do sexo aproveitaram para ganhar dinheiro e tal, e enfim, o resultado foi esse. Coincidentemente ou não, o resultado foi a proliferação
do número de casos de AIDS aqui no Brasil. Aí começou. Era muito artista aparecendo com essa doença. E na época a AIDS não tinha cura e nem remédio. As pessoas pegavam HIV e desenvolviam a doença, era papo de 6 meses, 1 ano no máximo. Tá? E aí os médicos começaram a criar coquetel daqui e dali. O caso mais emblemático de todos foi o do Cazuza, que, se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que ele lutou durante 5 anos. Ele soube em 1985 que estava com o vírus da HIV. Por mais que ele tenha tomado o coquetel e foi para os Estados Unidos fazer tratamentos, ser tipo quase uma cobaia, né? Experimentando remédios que ainda não eram popularizados. Ele tinha dinheiro, né? O pai dele era simplesmente o diretor da gravadora Som Livre, que é ligada ao Grupo Globo. Pois bem, aí, só que o Cazuza morreu em 1990. Assim como vários outros famosos morreram, coisa e tal. Então, nisso aí, durante os anos, houve muita campanha. Então, a AIDS deixou de estar, aqui eu quero fazer uma observação, a AIDS deixou de estar ligada aos grupos de risco, que eu falei ainda há pouco, e passou a ser parte da sociedade como um todo. Até para que não ficassem estigmatizados esses 3 grupos, tá? Porque, primeiro, nem todo homossexual é promíscuo. Tem muito homossexual que é monogâmico. O cara escolhe um parceiro, a mulher escolhe uma parceira e não ficam em promiscuidade. Se à luz da Bíblia a gente sabe o que é homossexualidade, não quero entrar no mérito aqui, não, esse é o assunto desse vídeo. Mas se você conhece a palavra, você sabe. Então, mas, como eu falei, a homossexualidade não é ligada à promiscuidade. Tanto que tem muito hétero que é promíscuo. Tanto é que a prostituição é uma forma de você ter a promiscuidade sexual. A diferença qual é? Na promiscuidade sexual, o sexo é gratuito. Na prostituição, há troca financeira. A prostituta recebe o dinheiro e o cliente que está lá com ela está pagando para ter alguns momentos de prazer. Esse prazer que é efêmero, momentâneo. Vamos lá. Então, hoje, a ciência descobriu alguns remédios que dão uma sobrevida mais longa ao portador de HIV, mas não transmitem cura para a AIDS. Tá? O vírus do HIV fica ali na pessoa. A carga viral está ali. Os remédios ajudam a controlar aquilo ali. Só que aqueles remédios, eles têm alguns efeitos colaterais, eles têm as pessoas que tomam esses remédios, elas sofrem sim limitações, tá? Isso, você aí que é mais novo, eu não sei por que você acha que você não sabe, a informação está aí na internet. Então, ao invés de você usar a internet para ver pornografia, ou para ver dancinha de TikTok, ou para ver fofoca de novela, fofoca de ator, fofoca de cantor, procure estudar. A primeira dica que eu dou a você é essa: lembrar para não esquecer AIDS. Assista esse documentário digital aí, que você vai ver com mais profundidade isso que eu estou falando para você, tá? Então, só para te lembrar, AIDS não tem cura, tá? Então, se você contrair HIV, você vai ficar condenado a ter o HIV até morrer. Vai ficar condenado a tomar aqueles remédios que são pesados, não são baratos, vão trazer para você alguns efeitos colaterais com os quais você vai ter que conviver, tá? Vai ter que conviver. E há a possibilidade da doença se desenvolver. HIV é o vírus. Mas há a possibilidade da doença desenvolver e aí torna-se a AIDS. Tá? Então não há cura. Quero lembrar isso para você. Tá? Se alguém disse para você que tem cura, esse alguém está mentindo. E eu quero que você lembre, o dado que eu falei para você está aí na internet. Em 2023, 1.300.000 pessoas foram infectadas no Brasil pelo HIV. Essa é uma das consequências da promiscuidade sexual. E se você pesquisar, você vai encontrar que há um aumento de outras ISTs, tá?
Por quê? Porque não satisfeitos em viver a vida de promiscuidade sexual, essas gerações mais novas já estão fazendo isso sem preservativo. Estão ignorando. A minha geração viu. E a minha geração ficou com medo. A minha geração, em 1985, eu tinha 19 anos. Nós tínhamos medo de viver a vida de promiscuidade. Quando a AIDS começou, tínhamos medo. Muito medo, diga-se de passagem. Havia até uma propaganda na época, acho que é o governo federal, que desenvolveu um slogan: quem vê cara não vê AIDS. E eu quero repetir essa frase para você aí, ó. Quem vê cara não vê AIDS. E por eu ter trabalhado na Caixa Econômica, eu posso dizer para você, eu atendi várias pessoas, tá? Doentes. Como assim atendi? Lá não é hospital, lá no hospital, mas a Caixa Econômica, ela paga o fundo de garantia do trabalhador. E caso você não saiba, trabalhador que está infectado com HIV ou tem câncer, ele tem direito a sacar o fundo de garantia. Caso ele esteja trabalhando e tenha saldo, ele pode ir lá e sacar. É só levar a documentação pertinente, isso você descobre no site da Caixa. Leva a documentação pertinente, então por causa disso eu sei, eu atendi. E detalhe, hein? Gente com faixa etária baixa, tá? Certa vez atendi uma mãe, porque também pode sacar para poder tratar o seu dependente. No caso, a mãe foi sacar para tratar a filha. E ela contando, a filha com 16 anos já estava contaminada, infectada pelo HIV. E essa mãe foi lá sacar o fundo de garantia dela para tratar da doença da filha. Pois é. Tá? Não faço ideia se essa garota está viva hoje. Não faço ideia. Pode ser que esteja, pode ser que não. Como eu falei, o HIV vai ficar no corpo dela até o fim da vida dela. Mas não há garantia de que o HIV vai ficar quieto ali ou se ele vai desenvolver a doença que é a AIDS. Então é isso que eu quero que você tome consciência. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Ah, tá me tocando terror? Não, não estou tocando terror não. Os vídeos estão aí na internet. Lembrar para não esquecer. AIDS, veja isso. O governo federal produziu. Ministério da Saúde. Veja isso e tire suas conclusões. Faça pesquisas. Faça pesquisas. Você é jovem, você tem pai e tem mãe, que provavelmente são da minha geração. Pergunta a eles como é que foi o surgimento da AIDS no Brasil nos anos 80, a repercussão que foi, o medo que dava. Pergunta. Então, Deus abençoe sua vida. Fica aqui até o final, tem muita coisa legal ainda para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos, levam alguns segundos. E assim você sinaliza que o vídeo é bom, que o vídeo é para ser compartilhado, é para que mais pessoas assistam. E se você ainda não me segue nessa plataforma, eu convido você a me seguir, a me acompanhar aqui. Isso também ajuda, tá? A fazer com que mais vídeos possam ser recomendados e compartilhados aí na rede. Vamos lá. Quero falar para vocês hoje sobre cada um dos meus livros, aproveitando que esse é o mês para você providenciar um presente de Natal para você dar para quem você ama. Eu quero falar do meu primeiro livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. É um livro no qual eu falo muito para a família, ó, a capa já mostra. Aqui, ó, primeira orelha tem um texto para você meditar, segunda orelha tem minhas redes sociais, quarta capa tem um texto. Então aqui eu falo sobre o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. Quais são os critérios que devemos adotar para não permitir coisa má entre os nossos lares. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Então eu falo sobre essas coisas aqui, essas e outras, tá? Um livro super importante para você
crescer espiritualmente, avivamento, você chegar no estágio de realmente ter um verdadeiro avivamento. Você que está vendo esse vídeo, né, não teve um encontro com Cristo, ó, esse livro vai te ajudar pra caramba. Tem muito texto bíblico para chamar a tua atenção. Mas que você não queira fazer parte de religião nenhuma, de igreja nenhuma, esse livro também serve para você. Por quê? Porque eu falo aqui de princípios morais, eu falo sobre o que você permite que entre na sua casa, que seu filho veja, sua família veja. Que tipo de portal você está abrindo no mundo espiritual com os programas que você assiste na TV, na internet, nos canais de streaming. Então eu falo disso aqui. E isso está além das religiões, tá? Isso está além de você ser crente, católico, seja lá que religião você tenha ou não tenha. Tá? Aqui, princípios morais, princípios para você alicerçar a construção da sua família com bases melhores, bases sólidas. E a partir do crescimento individual, tá? Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, começa por você. Está disponível em amazon.com.br, é só você botar o nome do livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Está disponível na plataforma Estante Virtual, estantevirtual.com.br, estantevirtual.com.br, coloca lá o nome do livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e está disponível na plataforma umlivro.com.br, umlivro.com.br. Coloca o nome do livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Você vai entrar na área de vendas e vai adquiri-lo. Aí nos comentários tem o nome do livro, tem cada site que eu falei e tem um link de venda também. Se você conseguir abrir o link de venda nessa plataforma, beleza. Se não conseguir, é só você digitar os endereços que eu coloquei aí, os endereços dos sites, das plataformas, e fazer sua compra. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E se você quiser me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários, e eu vou ter o livro para você quando eu estiver pregando na sua igreja. Você pode comprar comigo também. Outro livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Ó, que presente legal para você dar para alguém nesse período aí de final de ano, se você estiver vendo esse vídeo aí no final do ano. Caso você já esteja vendo em outra época do ano, lembrando que a internet é atemporal, é um livro para você dar de presente, para você ajudar alguém a dar um upgrade na carreira profissional. Aqui eu falo de tudo, eu falo de como fazer um currículo, os principais erros que a gente comete na hora de fazer um currículo, falo sobre entrevista de emprego, como é que a gente se comporta, os erros que a gente comete, falo sobre dinâmica de grupo, falo sobre apresentação pessoal, marketing pessoal, eu falo sobre etiqueta corporativa, como é que a gente se comporta na empresa, os erros que a gente comete, eu falo sobre redes sociais, como é que a gente dá mole na vida profissional aí, ó, como é que as redes sociais atrapalham a gente de entrar para uma empresa, ou podem trazer até mesmo demissão, tá? Aqui eu falo sobre isso. Tem um capítulo falando sobre empreendedorismo, tem um capítulo falando sobre planejamento de carreira, sabe, sobre estudo, sabe, e tem um capítulo falando sobre plano B, você pensar no futuro, aposentadoria. Livro muito bom para você, tá? Ó, primeira orelha, tem um texto para você meditar. Segunda orelha, eu tenho aqui minhas redes sociais. Quarta capa, eu tenho um texto para você meditar. Cuide bem da sua carreira profissional. É um livro para você melhorar o seu desempenho profissional, um livro que vai trazer para você aí, ó, experiências muito legais, conhecimentos bastante profundos para você poder aí, ó, melhorar a sua vida profissional. Está disponível na plataforma livro.vc. Livro.vc. Está lá disponível. Só você entrar lá na área de vendas, coloca lá o nome do livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e faça a sua compra. Se você conseguir abrir o link de vendas que está aí nos comentários, beleza. E caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato também está aí nos comentários, e você pode adquirir o livro comigo na igreja também. Cuide bem da sua carreira profissional. Outro livro, De Lodebar para Wonderland. São 11 histórias reais. Gente que deu a volta por cima depois de ter ido ao fundo do poço.
excelente presente para você dar para alguém em qualquer época do ano. Isso aqui é para alguém que você conhece que de repente está passando dificuldade financeira, dificuldade profissional, pessoal, de saúde, seja lá qual área for. Isso aqui é para você dar uma injeção de ânimo para essa pessoa quando ela lê essas 11 histórias, que eu tenho certeza que você mesmo vai se identificar também. Você comprando esse livro, você vai se identificar com cada história que está aqui. É a história de gente como a gente como você, gente como eu, que deu a volta por cima. A volta por cima veio quando abriu o seu coração para Jesus, ficou mais fácil. Então, são experiências profundas que eu compartilho com você aqui. São histórias assim, verídicas. Uma delas é a história da Elisama, uma menina criada dentro da igreja, a família toda de crente, e que dentro da casa dela passou por uma situação que envolvia abuso sexual, cometido pelo próprio pai. E o restante da história você vai ler aqui, você vai ver como é que a Elisama deu a volta por cima. E aqui tem mais 10 histórias, são 11 no total. Então, para você dar um upgrade na sua vida espiritual, para você dar um upgrade aí no seu emocional, sabe, melhorar, você acreditar que é possível dar a volta por cima. E como eu digo para você, não tem nada a ver com religião, embora eu seja cristão e escreva livros que tenham esse conteúdo cristão, quando eu falo de superação é para você também, não importa qual seja a sua religião, ou se você não tem aqui, tem a história de gente como você, gente como eu, que dá a volta por cima. A diferença é que essas pessoas aqui abriram o coração para Jesus, o que fica mais fácil, porque não estão sozinhos, Jesus ajudou. Porque quando a gente está sozinho é uma coisa, agora quando a gente sabe que Jesus está com a gente, fica mais fácil. Porque quando a gente não consegue, Jesus vai lá, estende a mão e ajuda a gente a caminhar. Ou carrega a gente no colo quando a gente não estiver aguentando. Essa é a diferença. Por isso que eu escrevi esse livro. Primeira capa, texto para você meditar. Primeira orelha, texto para você meditar. Segunda orelha, minhas redes sociais. Quarta capa, um texto para você meditar. De Lodebar para Wonderland, onde você compra? Quer versão digital? Amazon.com.br. Amazon.com.br, você compra o livro na versão digital. Quer a versão impressa? uiclap.com. uiclap.com. clubedeautores.com.br. 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 livro.vc. livro.vc. É só você colocar o nome do livro está aí nos comentários, só você colocar o nome lá na área de busca, entrar na área de venda e comprar o livro, tá? Os links também estão aí nos comentários. Caso você consiga abrir, beleza. Se você não conseguir, já estão aí nos comentários os sites que eu falei, tá? Para você entrar. De Lodebar para Wonderland. E você quiser me convidar a pregar na sua igreja, o telefone está aí nos comentários e eu lá vou ter um livro para você também. Você pode comprar comigo. E o outro livro sobre o qual quero falar é O Dinheiro Nosso de Cada Dia. O Dinheiro Nosso de Cada Dia. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, ele está disponível apenas na versão digital, em amazon.com.br. amazon.com.br. Tá? Ali eu falo sobre tudo relacionado a dinheiro. Como é que a gente administra o dinheiro que a gente ganha, como é que a gente trabalha o dinheiro que a gente, onde a gente vai gastar, como é que a gente resolve o problema da inadimplência, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, os 7 pecados capitais do dinheiro, onde é que a gente investe o dinheiro que está sobrando. Então, eu falo sobre o círculo vicioso da inadimplência. Então, eu tenho muito assunto legal para compartilhar com você sobre esse livro, Dinheiro Nosso de Cada Dia. Tá? Está disponível para você, versão digital, amazon.com.br, um livro excelente para você dar de presente para alguém, um livro excelente para você mesmo ler também, porque tem coisas muito bacanas que você precisa aprender. Porque se nós brasileiros não precisássemos aprender, não teríamos tanta gente escrevendo sobre o assunto e não teríamos mais de 65 milhões de pessoas com o nome negativado nas listas de proteção ao crédito, de acordo com a Serasa Experian.
Então é sinal que tem alguma coisa errada. Porque por mais que as pessoas digam, mas um monte de gente fala sobre esse assunto, um monte de gente fala sobre esse assunto, e continua tendo um monte de gente com nome sujo. Então é sinal que alguém não está querendo aprender. Alguém não está querendo praticar. E eu estou te convidando a praticar. Estou te convidando a comprar meu livro na versão digital. Estou te convidando a aplicar o que eu ensino ali, para que você possa então melhorar sua vida financeira. O dinheiro nosso de cada dia. O link de venda está aí nos comentários. Se você não conseguir abrir, só você entrar em amazon.com.br e botar o nome do livro lá. Tá bom? Deus abençoe sua vida e que você tenha uma ótima leitura de todos os livros que eu anunciei para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos, levam alguns segundos apenas e vão fazer com que você sinalize que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam. E se você ainda não me segue aqui, eu peço para você me seguir, que isso também ajuda a plataforma a entender isso, que o vídeo tem que ser compartilhado. E eu quero que essa palavra siga adiante, e você é quem pode me ajudar fazendo isso que eu falei. Se você quiser me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários, ele tem o WhatsApp, eu não cobro nada para pregar, tá bom? Hoje nós vamos falar na mensagem sobre o seguinte tema: quem é sábio aceita a disciplina. Provérbios 10:17. Quem é sábio aceita a disciplina. Provérbios 10:17, a partir de agora. Vem comigo. Vamos lá. Quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. Vou repetir a leitura. Quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. Que o Senhor continue abençoando a sua palavra e que ela possa se fazer viva, presente e eficaz nas nossas vidas. Vamos meditar nesse texto, nesse verso pequeno e rico de ensinamentos que Salomão compartilhou conosco no seu livro de Provérbios. Quando ele diz que quem é sábio... Deus me inspirou a dar esse livro, a esse título, Quem é sábio aceita a disciplina. E olha como é que ele começa. Quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida. Ele está dizendo que quem aceita ser disciplinado tem chance de mudar a sua história, tem chance de melhorar a sua história, tem chance de exercitar coisas como humildade, resiliência, perdão. Sabe, quem aceita ser disciplinado entende que é importante a correção, entende que é importante corrigir a rota quando algo não vai bem. Quem aceita ser disciplinado demonstra que é humilde, demonstra que tem reconhecimento que errou, demonstra que entende que realmente precisa corrigir aquilo que está errado. Por isso Salomão fala, quem aceita a correção está andando no caminho da vida. Por isso Salomão repete isso, e essa frase que ele escolheu é muito bonita. Quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, está tendo chance para mudar a sua história. E a gente vê nos dias de hoje, as gerações mais novas não estão aceitando de jeito nenhum ser disciplinadas. Eles querem levantar para agredir professores, querem não, muitas vezes levantam e agridem professores. Tem casos horríveis de filhos agredindo pais, tem aí na internet. Tem uma filha que agrediu a mãe, empurrou a mãe porque a mãe quis orientá-la em relação a alguma situação. Aí parece que alguém gravou o vídeo, apresentou para os donos da firma, lá onde elas moravam, e a firma mandou chamar a mulher que bateu na mãe, e a firma deu a correção para a mulher.
Olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga. É muito melhor a gente aprender dentro de casa, ser disciplinado pelo pai, pela mãe, do que querer bancar o bonzão, bater de frente com o pai e com a mãe e tentar e ir sem correção para encarar a vida aí fora. É muito melhor você que é crente aceitar ser disciplinado pelo seu pastor caso você tenha errado e o seu pastor colocou você na disciplina. Eu vejo muito crente que é rebelde, não quer ficar na igreja porque está em disciplina. Aí mete o pé, vai para outra igreja, o pastor que recebe não está nem aí. Recebe ele lá de boa, bota o cara cantando, pregando, tocando. Quando fala o cara, bota a mulher também cantando, pregando, tocando, sem ter sido tratada, sem ter sido disciplinada e contaminando a igreja toda, né? Porque um fruto podre contamina o cesto todo. Porque se não foi disciplinado, não teve tratamento. Se não foi disciplinado, se não aceitou ser disciplinado, não teve tratamento, não teve reconhecimento de erro, não teve oportunidade de aprender, reaprender, mudar a sua história. E continua, é o que a gente vê hoje aí, infelizmente. Então, quem aceita ser disciplinado está entrando no caminho da vida, está tendo oportunidade. Se você não aceitar ser disciplinado na igreja pelo seu pastor, meu irmão, o mundo aí fora vai te ensinar. Se você não aceita ser disciplinado pelo seu pai, pela sua mãe, o mundo aí fora vai te ensinar. Tá achando que do jeito que você fala alto com seu pai, com sua mãe, você vai falar assim com seu chefe? Você vai perder o emprego, ser mandado embora, tá? Você acha que você levantar a voz pro seu pai, pro sua mãe, vai fazer isso no quartel, o garoto? Se você fizesse no quartel lá com um superior lá, tu vai tomar um tapão no meio da orelha, vai tomar um tapão no meio da cara que a tua cabeça vai virar para trás. Então, ao invés de olhar a ponta do o dedo do teu pé, tu vai olhar a tua bunda. Tu vai virar com a cara virada para trás. O tapão que tu vai tomar. Não estou pregando violência não, estou falando como é que a vida ensina, tá? A vida não é carinhosa para ensinar não. Você quer aprender com a vida? É com você mesmo, você que sabe. Você está vendo esse vídeo e quer aprender com a vida? Quer ser corrigido pela vida? Vai em frente. Olha, tem gente que não tem educação para conviver em sociedade, mora em lugares que às vezes não tem regra, aí bota música alta até não sei que horas e falatório. É quando vai morar num conjunto, eu não estou falando conjunto rico não, tá? Aqui mesmo onde eu moro tem conjunto que tem regras rigorosíssimas. Aí uma pessoa dessa que não tem educação, não sabe se comportar, vai chegar num lugar desse para morar, vai passar sufoco. Como eu soube de um caso, num desses conjuntos, que já não foi aqui onde eu moro não, foi onde eu morei. Conjuntos novos, tá? O palhaço resolveu tomar banho de piscina lá, o prédio tem lá, o condomínio tem a piscina comunitária lá. O palhaço resolveu levar caixa de som, botar música alta, como ele estava acostumado a fazer onde ele morava. Imediatamente o administrador do condomínio chegou, mandou ele desligar o som, porque ali não é lugar para isso. A piscina pode ser usada, mas nada de aparelho de som. Quer dizer, um cara passou uma vergonha desnecessária. Não precisava ter passado uma vergonha dessa, era só ter aprendido. Isso é regra básica de educação. Ninguém é obrigado a escutar a sua música. Eu não sou obrigado a escutar a sua música, você não é obrigado a escutar a minha música. Né? Mas se você quer aprender com a vida, é com você mesmo. Porque a vida não é mãe não, tá? A mãe ensina com carinho. E mesmo quando a mãe dá uma correção, mesmo quando a mãe tem que usar a vara para poder corrigir, e a Bíblia não proíbe nenhum pai, nenhuma mãe de usar a vara, aliás, diz que deve usar, porque ela tira a loucura da criança, corrige a criança. Eu não estou falando de espancamento não, tá? Espancamento é crime. Uma palmadinha na bunda não mata nenhuma criança não. Tá? E eu aposto que o ECA não proíbe nada disso não. Aposto que tem umas interpretações meio equivocadas aí, que dão liberdade para você ter um monte de distorção como a gente vê no dia de hoje. E é por isso que você tem hoje essas gerações novas sem a menor educação, sem a menor disciplina. É só você ver o vídeo do Neymar quando começou a carreira. Quando foi substituído, ele mandou o técnico tomar aquele lugar. O técnico era o Dorival Júnior. O vídeo está aí na internet. Isso foi
Isso foi acho que em 2010, uma coisa assim. O Neymar tinha 18 anos, parece. Foi em 2010. Olha que bicho arrogante que o Neymar se tornou. E ninguém corrigiu, ninguém disciplinou. Ele acha que pode fazer o que quer. Olha aí, ele fazendo o que ele quer. E você vê os ataques de estrelismo dele. Os clubes que ele passou, ele arrumou confusão. Não teve um clube que ele tenha passado que ele não tenha arrumado confusão. Dividindo o grupo, o grupo dos amigos dele, o grupo dos inimigos dele. Por que você acha que o PSG lutou para se livrar dele, mesmo tendo prejuízo financeiro? O PSG quis se livrar dele. Isso a grande imprensa que baba o ovo dele, principalmente a Globo, não fala. Mas o PSG passou anos tentando se livrar dele, até que empurrou para os árabes. Eu sei que vai ter as viúvas do Neymar que não vão gostar de estar ouvindo o que eu estou falando. Mas isso é para mostrar, porque ninguém corrigiu ele lá atrás, na infância. Não era para ele ter mandado o técnico tomar naquele lugar. Ainda mais se ele o garoto. Que abuso é esse? Nunca vi isso. Os garotos, quando começavam jogando, respeitavam o técnico, chamavam o técnico professor. Meu filho é técnico de futebol. E ele conta como os garotos respeitam ele. Agora ele não está atuando na área não, mas até o ano passado ele estava atuando na área. Até o começo desse ano ele estava atuando na área. No sub-15 que ele estava atuando. Ele conta como é que os garotos respeitavam ele. Pois é. Então isso aí vem de casa, tá? Educação vem de casa, vem de berço. Tá? Pai e mãe têm a obrigação de corrigir. Já falei sobre isso. Inclusive, ó, o livro que eu tenho aqui, ó, Avivamento, onde ele começa como alcançar, esse é um dos temas que eu trato, tá? Sobre isso, tá? Esse é um dos assuntos que eu trago aqui no livro. O link de venda está aí nos comentários, tá? As opções para você comprar estão aí nos comentários. Só para você entender. Então, agora eu quero meditar um pouco com você sobre a segunda parte do texto. Falamos sobre quem é sábio, né? Quem aceita ser disciplinado. Agora vamos lá. Mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. Quando fala aqui do caminho, caminho da vida. Lembra do texto que eu li? Ó? Quem aceita ser disciplinado está entrando no caminho da vida, está andando no caminho da vida. Então quem rejeita a correção desvia outros do caminho, ou seja, está levando outros para a morte. Tá? Quem rejeita a correção. Porque quem rejeita a correção quer continuar andando de qualquer jeito. Quem rejeita a correção acha que está certo. Aí o que acontece? Desvia outros do caminho da vida. Aí segue, aí entra pela vida adulta aí sendo um delinquente, entra sendo um homem mimado, entra sendo uma mulher mimada que não aceita ser contrariado. Aí não consegue conviver com ninguém, não consegue ter um relacionamento, porque o relacionamento ele implica em várias vezes sessões. Às vezes você cede, às vezes o outro cede. Se só o outro cede, está errado. Se só você cede, está errado. Às vezes um cede, às vezes o outro cede. Aí às vezes os dois sentam e chegam num comum acordo, que vai atender aos interesses dos dois. Só que quem não aceita ser disciplinado, quem não aceita a correção, é o crente que dá problema. O tipo de problema que o pastor tem com crente, com ovelha, é esse tipo de crente que não quer ser corrigido. Quando faz uma coisa errada, o pastor vai botar uma disciplina. Às vezes o pastor nem vai botar uma disciplina rígida. Às vezes o pastor só tira a pessoa, tipo assim, se estava tocando lá na frente, o pastor deixa a pessoa sentada no banco um tempo. Não faz mal não. Só é errado impedir a pessoa de participar da ceia. Não há base bíblica nenhuma para pastor, diácono, proibir a pessoa de participar da ceia. Não há base bíblica para isso não. A ceia é um memorial, e quando o pastor anuncia que quem participa, quem está em comunhão com a igreja, coisa e tal, e quando a própria Bíblia diz, o próprio texto que é lido lá na hora da celebração da ceia do Senhor, o próprio texto fala: quem come e bebe de maneira indigna, come e bebe para sua própria condenação. Então é individual. Se a pessoa está andando no caminho do pecado e quiser participar da comunhão,
Pastor não tem que dizer que não pode, diácono não tem que dizer que não pode, isso não tem que entrar na disciplina. Vai ficar não sei quanto tempo sem tomar ceia, isso não existe. O pastor vai apresentar a disciplina. A disciplina, beleza, vai tirar lá da frente, não vai tocar, não vai pregar, não vai cantar, não vai ficar em linha de frente para nada, não vai ficar em portaria, vai ficar sentado no banco. E não é só sentado no banco, é sentado no banco participando dos cultos, é sentado no banco no gabinete pastoral sendo disciplinado, sendo discipulado, melhor dizendo, treinado, porque é para isso que serve a disciplina, tá? Agora, se o crente não aceitar, com ele mesmo, aí pede para ir para outra igreja, como tem um montão de crente que faz, que acha que o pastor está atrapalhando o ministério dele, botando disciplina, aí sai todo um erro, sai todo um pecado, aí o que acontece? Ó, desvia outros do caminho da vida. São esses crentes aí, ó, cheio de pecado, que era para estar em disciplina na igreja, não está, continua pregando por aí, e está levando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E Paulo já falou sobre isso, que alguém que prega outro evangelho que não é o de Cristo, mesmo que seja um anjo, se está pregando um evangelho que não é de Cristo, é anátema, é amaldiçoado, é maldito. Então, quem está com a vida fora da presença do Senhor e continua pregando, não aceita ser disciplinado, continua cantando, não aceita ser disciplinado, continua tocando, não aceita ser disciplinado, continua na frente das coisas, não aceita ser disciplinado, isso vai para pastor também, tá? Esses pastores bolsonaristas aí que já perderam o rumo da presença de Deus há muito tempo, já não sabem nem o que é a presença do Espírito Santo, e não aceitam ser repreendidos não, hein? Eles não aceitam ser corrigidos não. A gente está aqui direto falando que esses caras estão errados, que trocaram adoração a Deus por adoração a Bolsonaro, trocaram a pregação da palavra de Deus no púlpito por campanha política a favor de Bolsonaro. Eu estou falando que é a favor de Bolsonaro porque eles fizeram isso a favor do Bolsonaro. Se eles tivessem feito a favor do Lula, eu denunciaria do mesmo jeito, porque está errado, não tem que fazer campanha política para ninguém. Púlpito é para pregar somente a palavra. E esses pastores não aceitam ser corrigidos não, tá? Cira Malafaia é arrogante pra caramba, como a gente vê aí. Marco Feliciano é outro poço de arrogância também, já demonstraram. Esses dois já demonstraram, tem os vídeos aí. Não aceitam ser repreendidos, não aceitam ser corrigidos, estão errados, não aceitam. E tantos outros que estão aí. No vídeo passado até já falei nominalmente sobre cada um deles, os erros que eles estão cometendo. Agora eu estou falando que eles não aceitam ser corrigidos. E estão levando muitos que os ouvem para o caminho da morte, como acabei de ler aqui. Estão desviando as pessoas do caminho da vida. Porque quem se deixa influenciar pelas pregações deles está se contaminando com todo o lixo que eles falam. Está se contaminando. Eles não aceitam ser repreendidos, não aceitam ser disciplinados, não aceitam ser corrigidos. Eles se acham acima do bem e do mal. Pois é. É sobre isso que o texto fala. Então, quem rejeita a correção, desvia outros do caminho. Está empurrando pessoas para a morte. Então, você aí que não aceita a correção, você quer levar alguém para a morte? Você quer desviar alguém do caminho da vida? Você está indo junto para o caminho da morte e quer levar outros junto com você? É isso mesmo? Para pensar. Se você não aceitar a correção de um jeito, do outro você vai acabar tendo que aceitar, porque a vida vai te ensinar. A vida vai te ensinar te dando porrada. Quer aprender tomando porrada da vida? É contigo mesmo. Agora, se tu quer aprender na moral, na disciplina, se você quer aprender à luz da palavra de Deus, a correção, se você quer aceitar a correção do seu pastor, se você quer aceitar a correção do seu professor, se você quer aceitar a correção dos seus pais, se você quer aceitar a correção do seu chefe, você vai entrar no caminho da vida, vai ser abençoado, vai ter chance de mudar a sua história. Agora, quer rejeitar? Quer desviar os outros do caminho da vida e ir pelo caminho da morte você também? É com você mesmo. Só como eu falei, a vida é madrasta. E se você quiser aprender ganhando porrada da vida, você que sabe. É com você mesmo. Vamos lá, só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração para pregar hoje. E o tema é: quem é sábio aceita a disciplina, baseado em Provérbios 10:17. Que Deus continue abençoando sua vida e que
essa palavra continue falando no seu coração. Muito obrigado que você ficou até aqui, você teve paciência para me ouvir, muito obrigado mais uma vez, e pela paciência que você teve para ver esse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais. Não se esqueça de me seguir nessa plataforma. Não se esqueça que isso vai me ajudar também a fazer com que os vídeos sejam compartilhados. E eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.